Amém? E eu gostaria que os irmãos puderem abre aí no texto de João, do Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33. Né? Nós estamos aí passando também por uma transição na nossa política brasileira, né? E só nós sabemos, principalmente, o quanto, né, a igreja brasileira se posicionou de forma um pouco mais agressiva politicamente, né? E eu não quero nem falar sobre a política ou sobre os partidos em si, mas a gente não pode negar que foi um período bem conturbado, né? Independente de quem ganhou ou quem perdeu, foi um período bem conturbado no nosso país e ainda continua sendo, né? Nesse período de transição, de troca de governo. E esses dias eu tive a oportunidade de estar conversando com alguns irmãos sobre esse momento que a gente tem vivido no nosso país e o quanto que foi nítido e o quanto que principalmente aqui para o sertão, o quanto as pessoas depositam um nível de confiança muito grande em quem vai governar o nosso país, né? Aqui no sertão, nas cidades pequenas, sertanejas, a política ela é muito forte, principalmente no contexto de prefeitura, né? É algo muito intenso, algo muito forte, né? Muito mais do que a gente viu aí durante esses meses na questão da presidência. Até porque os prefeitos de cidades pequenas geralmente são parentes, né? São todos familiares, né? E aí tem um racha muito grande familiar, tem uma discussão muito grande no meio da família, porque eles realmente depositam um nível de confiança absurdo em cima de quem vai governar a cidade e assim também, por consequência, foi nessa eleição o nível de confiança que eles têm em depositar no presidente. E eu falo isso não apenas para o presidente, que é ainda, né, o nosso presidente, qual aquele ainda que vai entrar, né? E o quanto que às vezes nós nos esquecemos de quem realmente, né, cuida de nós, de quem realmente governa a nossa vida, de quem realmente governa o nosso destino. E não para a igreja, e não somente para a igreja brasileira, mas para a igreja mundial, a igreja espalhada na face da terra, a verdadeira igreja do Senhor, independente de quem esteja governando, quem sempre nos governa é Cristo. Claro que nós, como homens e mulheres capacitados no âmbito social, nós temos o direito de votação, nós temos o direito de escolher aquela pessoa que tem os princípios mais perto daquilo que nós acreditamos como regra de fé. E é nosso dever poder fazer isso como sociedade, né? Porque nós não somos apenas a igreja, mas nós somos também homens e mulheres de uma sociedade, de uma cidade, de um estado, de um país, né? E a gente precisa corresponder a esses locais. Nós vivemos em sociedade. Mas no contexto daqui de Betânia do Piauí, nós podemos perceber o quanto que as pessoas ficaram muito preocupadas com as eleições, né? Durante principalmente as eleições. E alguns preocupados agora por outros motivos, outros não, outros festejam, outros preocupados. E me veio muito essa palavra, né? Essa palavra de João, do capítulo 16, versículo 33, que diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Leia mais uma vez. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ainda que não exista, né, aquilo que às vezes nós estamos acostumados a falar, que exista em outro versículo, mas não especialmente nesse versículo, né, no final, o qual alguns dizem, eu venci o mundo e você também vencerá. Isso acontece em outro versículo, mas num outro contexto, que depois, mais para frente, a gente pode ler ele.
Mas uma coisa que fica muito clara aqui para mim é que Jesus ele está expondo algumas coisas antes de ele falar isso, né? E a gente está falando de João 16, e se a gente for para João 14, João 15 e até o início de João 16, a gente vê que Jesus está começando a se expor quem ele é, né? O que antes, no início, ele falava para as pessoas, ó, eu operei um milagre aqui, mas não conta para ninguém, não sai espalhando para ninguém aquilo que aconteceu. E aqui, na verdade, ele já está expondo quem ele é. E até de uma forma bem peculiar, porque ele já está falando que ele é o pão da vida, ele tem falado que ele é o bom pastor, ele está falando, né, que ele é uma videira, né, um pé, né, em Petrolina tem muito, né? Toda vez que eu estou chegando em Petrolina, a gente vê aquelas parreiras, aquelas videiras, né? Onde, porque, se eu não me engano, Petrolina é uma das maiores exportadoras, né, de uva, né? E é referência mundial, né, de exportação de uva. E aí está se comparando a um pé de uva, né? A um pé de uva, como a gente tem costume de falar, né? O pé de uva, porque qualquer fruta que dê, a gente fala o pé, né? O pé de laranja, o pé de maçã, né? Não é, né? A gente não tem costume de falar de videira, né? Ou de parreira, né? O pé de uva. E Jesus está se comparando a isso, né? Falando sobre permanecer. E esse é algumas coisas que Jesus vem falando, né? E aí ele fala, entra em João 16, 33 e fala assim, eu disse essas coisas, né? E são algumas perguntas que nós vamos fazer apenas para esse versículo, para tentar entender o que Jesus está querendo dizer, né? E eu separei aqui 5 pontos do que realmente Jesus está querendo falar, né? Mostrar e também querer, desejar que a gente faça também. Então, a primeira coisa que ele está fazendo aqui é o seguinte, é uma pergunta que a gente vai fazer para o texto. O que Jesus está dizendo? Porque logo no início do versículo ele diz, porque tudo o que eu disse, né? Eu disse todas essas coisas. Então, o que ele está dizendo? E aí a gente vai ver, né? Como eu já falei nos versículos anteriores, no contexto do versículo, ele está falando principalmente sobre essa palavra de permanecer. Né? E só é tão importante essa palavra que ele fala de permanecer, que aparece aí, se eu não me engano, em torno de 14, 15, 16 vezes em João 15, do versículo 1 ao versículo 16. E ele está falando sobre permanecer. E permanecer, né, significa estar, ficar, né, continuar. Permanecer significa meio que paralisar, né, nesse lugar. E ele vai falar, né, da importância de os galhos permanecerem na árvore, porque aquele que não der frutos, né, será lançado fora e será queimado e não serve para nada. Jesus está dando essa palavra de uma forma bem intensa e bem séria, bem rígida, né? E aí vem ao coração algo muito importante, porque como ele está falando sobre permanecer, ele também está falando sobre dar fruto. Só que ele não está se importando ao ponto de pedir os frutos. Ele não está pedindo os frutos. E os frutos a gente sabe que é a melhor parte da árvore, né? Quando a gente planta lá, ou a gente vai num pé de uva, o que a gente quer ver? A gente quer ver uva. Quando a gente vai lá naquela árvore de manga rosa, né? Ou manga espada, ou a palmer, quando você olha o pé, a primeira coisa que você quer ver é manga, para você pegar e comer manga. E o fruto sempre foi o mais importante da árvore. Só que, olha só, Jesus não está preocupado em insistir para os seus discípulos gerarem frutos. Ele está preocupado em dizer assim, ó, permaneçam em mim. Permaneçam em mim, e vocês jamais serão lançados fora. Porque se vocês permanecerem em mim, aí sim os frutos virão. E os frutos virão de forma natural. Mas o segredo que Jesus está falando é o seguinte, é permanecer, é ficar, é estar, entendeu? Não é sair, é continuar. Então, qual que é o primeiro motivo, né, do que eu estou tentando dizer?
é que, por mais que nós estamos passando por esse turbilhão de acontecimentos no nosso país, né, e com propriedade no nosso país nesses últimos meses, me vem ao coração que quem continua governando as nossas vidas é Cristo, porque nós ainda permanecemos nele. Permanecemos nele. E nós sabemos que haverá tempo de perseguição, independente de qual governo vá governar o nosso país, independente de quem esteja no poder, mais cedo ou mais tarde, toda a igreja na face da terra será perseguida. Né? Ou é mais cedo ou é mais tarde. Existem já alguns países com um grande nível de perseguição. E o nosso país, do seu Estado laico, é um país de liberdade. Nosso microfone está fechado, abre aí. Vai conectar aqui de novo. É que eu estou com o fone de ouvido. Vamos conectar aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá ok. Beleza. E aí, amados, nós estamos sendo governados por Cristo, independente de quem vai estar à frente, né? Então, Jesus, ele está falando sobre algo, né? Então, ele fala assim, todas essas coisas eu disse. O que ele disse? Ele disse para a gente permanecer. Ele disse, né, para a gente ficar nele, para a gente continuar nele, não abandonar ele. Ele não está pedindo por frutos. Os frutos é consequência de nós permanecermos nele. Vamos frutificar. Mais cedo ou mais tarde frutificaremos muito ou frutificaremos menos, mas vamos continuar frutificando. Mas o segredo é permanecer, continuar em permanência. Né? No capítulo 16, do versículo 16 ao 30, ele está anunciando a sua morte, a sua ressurreição e também a necessidade da vinda do Espírito Santo. Então, ele está falando sobre tudo isso, a necessidade da vinda do Espírito Santo. Ele está falando que ele vai ressuscitar, ele está falando que ele vai morrer. Né? Então, Jesus está começando a se expor quem ele é. Então, de nível de importância muito grande, porque agora ele está falando o que realmente vai acontecer com ele e de quem ele é. Então, a primeira coisa ele diz, permaneçam em mim. Permaneçam em mim. E aí, o versículo continua, né? Porque ele diz, eu disse essas coisas que nós já acabamos de ler. E aí, a primeira coisa que é, para que ele disse tudo isso, né? Então, ele disse essas coisas, então, para que ele disse? Ele diz o seguinte, para que em mim vocês tenham paz. Nós não teremos paz em outras pessoas. Nós não teremos paz em um outro lugar. Nós não teremos paz na confiança a um governo ou na confiança em qualquer pessoa, seja lá quem for. Ele está falando assim, para que em mim, a paz que nós vamos encontrar está nele. Né? Ainda que nós possamos nos sentir bem com o governo atual ou não, ou podemos nos sentir bem no ambiente ou não, né? Não é a verdadeira paz, porque a verdadeira paz a gente somente se encontra nele. Então, se nós permanecemos nele, nós encontramos a verdadeira paz, que é ele próprio. Que é ele próprio. E aí ele diz o seguinte, né? Para que possamos ter paz nele. E, amados, até peguei algumas significados, né, da palavra paz, o que para a gente é bem notório que é paz. Paz é ter paz, né? Não é ao contrário de guerra, ao contrário de luta, né? Então é paz, um ambiente pacífico. Mas olha só o que algumas coisas do dicionário diz: que a paz é um estado de calmaria, de harmonia, de tranquilidade, de silêncio, de descanso. E esse último eu acho incrível, que se diz ausência de problemas. A paz é a ausência de problemas. Aí pode me perguntar, mas Binho, a paz o que nós temos de problema é arrochado aí para cima e para baixo, né? E tem dia que dá até uma apertadinha a mais, mas problema a gente tem bastante. E é verdade, nós temos esse problema.
Mas olha só, quando nós permanecemos em Cristo, ainda que venhamos a ter problemas, é como se a gente não tivesse. Se permanecermos nele, ainda que temos tantas e tantas dificuldades na nossa caminhada, na nossa vida, mesmo como filhos de Deus, né, nós estaremos sempre com um sorriso no rosto, porque nós sabemos em quem confiamos, em quem governa a nossa vida, a igreja, a nossa família, a nossa casa, que é Cristo. Se permanecermos nele. Em Filipenses 4:7 diz que é a paz de Deus que ninguém consegue entender. Né? Guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Olha só, mais uma vez, Paulo vai dizer agora aos Filipenses o seguinte: se vocês estiverem unidos com Cristo, se vocês permanecerem em Cristo, se vocês estarem em Cristo e não nas pessoas fora de Cristo, vocês terão paz. E é uma paz que excede todo tipo de entendimento. Não há sábio na terra, não há sábio na nossa casa, não há pessoas que conheçam sobre tudo, que vai poder explicar que paz é essa que nós temos. Né? Eu já tive esse tipo de pergunta, eu acredito que vocês também. Às vezes, está tudo caindo ao nosso redor, né? Como diz no Salmo 91, 1000 cair à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda. E aí a gente continua com um sorriso no rosto. As pessoas chegam e falam assim, cara, olha só o que está acontecendo dentro da sua casa, da sua família. Né? Eu falo porque já perdi parentes, e as pessoas falam assim, você perdeu e não está triste? Eu falo, cara, estou triste, estou chateado, sim. Mas o que me traz paz é algo que eu não consigo te explicar. Porque o luto, para mim, é apenas uma espera de um reencontro. E não uma perca total. É a perca física da pessoa, visível da pessoa. Mas se aquela pessoa estava em Cristo, como graças a Deus boa parte da minha família está, e das pessoas que eu já perdi, é a esperança de um reencontro com Ele no tempo vindouro, nos dias do Senhor. E as pessoas não entendem, porque quem está do lado de fora de tudo isso que nós estamos vivendo não permanece em Cristo, então ele nunca vai entender essa paz e nem a gente consegue explicar. Mas só teremos essa paz, independente do governo A, independente do governo B, essa paz vai continuar no coração da igreja, se permanecermos em Cristo. Olha só o tanto de vezes que eu vou ficar falando permanecer, permanecer, permanecer. Porque talvez seja essa a palavra que nós precisamos para esses dias. Permanecer. Permanecer nele. E aí ele continua, né? Então, nós já respondemos duas perguntas. O que ele disse? Ele disse para a gente permanecer. Para que ele disse para a gente permanecer? Primeira coisa, para que a gente tivesse paz nele. Paz. Confiança, né? Um nível de confiança altíssimo. Uma ausência de problemas, mesmo em meio aos problemas. Isso é incrível. Só ele pode pedir isso para a gente. Ninguém mais pode pedir. E ninguém pode fazer isso pela gente. E aí ele diz que a gente vai passar por algumas coisas, né? Ele diz no versículo, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Olha só. Ele está dizendo que neste mundo nós teremos aflições. E existe uma pergunta. O que nós vamos passar? Nós vamos passar por aflições. E aflições é angústia, sofrimento, tristeza pelas dificuldades, excesso de preocupação, ansiedade. Isso é aflições. Isso são aflições, adversidades, dificuldades. Agora, olha só a importância do que ele está dizendo. Ele está dizendo que nós passaremos por aflições neste mundo. Neste mundo. Ele está deixando bem claro. Neste mundo, vocês passarão por aflições. Agora, isso também não estou botando em pauta ou em xeque se é a terra que vai subir ou o céu que vai descer.
independente de qual linha teológica nós acreditamos, mas o que nós precisamos entender é que neste mundo, o qual foi corrompido pelo pecado de Adão, neste mundo o qual Cristo caminhou, o qual Cristo morreu na cruz, o qual Cristo ressuscitou ao terceiro dia, o qual Cristo foi elevado aos céus e ter dado uma comissão aos seus discípulos que serve para cada um de nós até os dias de hoje, ele está dizendo que neste mundo nós teremos aflições. Então isso quer dizer que em outro mundo, num outro sistema, num outro formato, nós teremos paz e não mais aflições. Nós não teremos mais esse lugar de tristeza, de ansiedade, de adversidade, de excesso de preocupação, de dificuldades. Agora, outra coisa muito importante, porque o versículo está dizendo o seguinte, em algumas versões vai estar um pouco mais clara isso, né? Tanto que nessa minha versão que eu estou lendo, se não me engano, NTLH, não está dessa forma. Mas algumas versões já estão dizendo assim, quando vocês passarem por aflições. Na verdade, vai ter outros versículos dizendo sobre isso. Porque, se a gente lê... Deixa eu ver aqui. Isaías 43, do versículo 1 ao versículo 2, diz assim: Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou, ó Israel, assim diz aquele que o formou, não tema, pois eu resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Olha só o que Deus está dizendo, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe fará mal. Agora, olha só, ele está dizendo o seguinte, que nesse mundo nós vamos ter aflições. Mas em Isaías 43 está falando que Jacó, ou seja, Israel, vai passar por grandes dificuldades. E olha como ele está avisando. Quando vocês passarem, ele já está falando que a gente vai passar. Ele está falando se vocês passarem, né? Ele não está usando essa ligação. Se porventura, se talvez vocês passarem por dificuldades, se talvez vocês passarem pelas águas, se talvez vocês passarem pelo fogo, se talvez... Não, ele está falando assim, quando vocês passarem. Ou seja, é quando vocês passarem. Então, ou seja, nós vamos passar. E olha só o que ele está dizendo. Quando vocês passarem por essas dificuldades, quando vocês passarem por essas tribulações, quando vocês passarem por aflições, não se esqueçam. Vocês são meu. Vocês são meu. Vocês pertencem a mim. Mas a gente está falando de Isaías, que está falando diretamente para um povo, para uma promessa, para um povo específico. Ok, glória a Deus por isso. Realmente Deus está falando com o povo hebreu. Deus está falando com o povo judeu, né? Mas nós não podemos esquecer que com o sacrifício de Cristo, agora nós somos cordeiros dele e fazemos agora parte da família de Deus. Nós agora fazemos, né? E eu não sei como vai ser essa revelação por parte de Deus, mas João vai falar isso, né? E no Evangelho de João, que nós estamos lendo, mas acho que o capítulo 17 vai falar que Jesus está falando o seguinte: Pai, guarda-os deste mundo, porque eles não pertencem a este mundo, assim como eu também não pertenço a esse mundo. Porque agora, assim como o Senhor é um comigo, eles são um comigo também. Então, eu acredito que Jesus está vendo lá à frente já, né? Quando nós seremos um com ele. Então, por mais que esteja falando especificamente para um povo, para uma nação, nós não podemos esquecer que todas as bênçãos de Abraão se estendem a todas as nações da terra, do passado, do presente e do futuro, nós aqui. E ele que seja para um povo específico, o povo hebreu, as promessas de Deus são estendidas aos seus filhos agora, que foram dados como adoção pelo sacrifício de Jesus.
adoção pelo sacrifício de Jesus. Nós pertencemos à família de Deus. Nós pertencemos a Ele. Ele diz assim, vocês são meus. É meio que dizendo o seguinte, eu não divido vocês com ninguém. Não divido vocês com ninguém, vocês são meus. E assim é o sentimento de um pai para com o filho, né? Eu tenho esse sentimento para com os meus filhos, eles são meus, né? Quando chegar o momento certo, eu vou deliberá-los para eles casarem, para eles terem as suas famílias, mas eles continuarão sendo meus. Eu sempre falo que nem que se o meu filho, Davi, ele crescer e tiver, né, uma escolha de vida que vá contrária a tudo aquilo que nós ensinamos no Evangelho, e ele tomar por decisão e dizer, você não é mais o meu pai, mesmo ele falando isso, é algo que não tem como fazer. Eu vou continuar sendo o pai dele, porque não é algo que eu faço, é algo que eu sou. E Deus está falando isso com a gente. Não é porque vocês fazem alguma coisa que vocês merecem ser meus filhos, mas eu escolhi vocês, e agora vocês são meus. Vocês me pertencem. E isso é extremamente importante para esse tempo que a gente está vivendo. Amém? Então nós já entendemos que precisamos permanecer, que nele nós seremos paz, e com essa paz, mesmo com essa paz, nós vamos passar por aflições, porque está falando quando a gente passar e não se a gente passar, né? E aí, ele está dizendo o seguinte, tenham bom ânimo. Então, o que a gente precisa fazer agora? Nós precisamos ter bom ânimo, estar animados, que é quase ter o mesmo sentimento de paz, né? Que é um estado de espírito cheio de determinação e alegria em meio às diversidades. É um estado de espírito mesmo, né? É um posicionamento que a gente toma em meio às dificuldades, em meio às tribulações, em meio às adversidades, em meio a tumultos e a tempos complicados no nosso país. Nós tomamos uma posição de ter bom ânimo. Não estou querendo dizer que é fácil ter bom ânimo no meio das dificuldades, mas Jesus está falando, tenha um bom ânimo. Tenha um bom ânimo. E eu acredito de verdade que é Ele que nos ajuda a ter esse sentimento, né, de paz no meio das guerras, no meio das dificuldades. Primeira carta de Pedro, no capítulo 4, 12 a 16, vai dizer algo assim, meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Ou seja, não é tão fora do comum você passar por aflição assim. Vai ser meio que comum na vida de todo filho de Deus. Pelo contrário, alegre-se por estarem tomando parte no sofrimento de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo. Por isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros. Mas se alguém sofrer por ser cristão, por ser pequenos cristos ou filhos de Deus, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Amados, se nós estamos sofrendo, mesmo confiando em Deus, se nós estamos passando por dificuldades, mesmo reconhecendo que o inferno e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, porque é nisso que nós acreditamos. Essa é a nossa regra de fé. A Bíblia é o nosso manual de vida. A Bíblia, a palavra escrita, né? A palavra revelada através das Escrituras é o que nos mantém na caminhada. Claro, a palavra revelada, que é o próprio Cristo, é o primórdio, é o principal, é a prioridade. Mas nós temos isso daqui que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o qual nos guia, o qual nos destina. E nós confiamos nela, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, né? Eu sempre brinco que eu acredito até naquelas folhas, aquelas 4 folhinhas em branco, né? Do período intertestamentário, né? Do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, eu acredito até nessa fitinha aqui, ó, que ajuda a separar textos.
Sabe por que eu falo isso, amado? Porque nós vamos ouvir e passar por todo tipo de vento de doutrina e vento de ensinamento e tipos de ensino, o qual se nós não estivermos, né, pautados, fixados, se nós não permanecermos na palavra do Senhor, nós seremos levados por ele. Agora, Pedro está dizendo o seguinte: não ache que é fora do comum vocês passarem por dificuldades. Vocês vão passar por dificuldades, mas tenham bom ânimo, tenham alegria em passar por elas, porque isso leva vocês também a fazerem parte do mesmo sofrimento que Jesus teve, o qual Deus o glorificou. E com isso, Cristo nos glorificará também. Nos últimos tempos, Jesus nos glorificará com ele. E isso é incrível, amados. Isso é importantíssimo para que a gente possa viver a nossa vida da melhor forma possível, mesmo que estejamos passando por dificuldades e aflições. Porque, sim, nós depositamos toda a nossa confiança no governo de Cristo e somente dele. Tiago, no capítulo 1, versículo 2, versículo 3, diz: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, por dificuldades, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança, esperança, ou seja, permanência, continuidade. Nós podemos até olhar para trás, mas para ver aquilo que Jesus fez em nós e através de nós, para que a gente possa voltar a olhar para frente. Olhar para trás nunca para desistir, para achar que alguma coisa foi muito melhor antes de conhecermos a Jesus, não, mas de olhar para trás e lembrar, né, o que o profeta vai dizer, né? Traga na minha memória aquilo que me traz esperança, para que a gente possa lembrar o que Deus fez por nós, aquilo que Ele fez por nós. E olha só, amados, nós não adoramos a Deus, nós não adoramos a Cristo, ao Espírito Santo, por algo que Ele já fez, faz ou pode fazer. Mas nós adoramos a Deus pelo simples fato de Ele ser Deus. E só isso já bastaria. Isso já basta. Ele é Deus. E Ele já é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Mas continuando, então, nós lemos aqui no 1 Pedro e também na carta de Tiago que nós vamos passar por dificuldades, mas Jesus está falando o seguinte: tenham bom ânimo. Passem, mas com alegria, porque vocês estão compartilhando o meu sofrimento. E assim como o Pai me glorificou, eu também hei de glorificar vocês. Isso é incrível. Não vejo a hora disso. Amém? E aí, ele diz que vai fazer alguma coisa. Porque ele diz o seguinte, a gente vai mais uma vez ler o versículo. A gente vai sair com o versículo decorado hoje, João 16, 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês vão ter aflições. Contudo, tenham ânimo. Aí ele disse o que ele fez. Eu venci o mundo. Eu venci. Esse mundo que vocês estão tendo dificuldades, eu já venci. Eu já venci. Esse mundo que vocês estão passando por tribulações, eu já venci. Né? Então, o que ele fez? Ele venceu o mundo. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 55 a 57, diz assim: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? O que dá a morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá o pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 6, 5, 7. Pois, se formos unidos, ou se permanecermos nele, com ele, por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto,
e assim não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do pecado. Efésios 2, 12 a 13. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros, não pertenciam ao povo escolhido de Deus, não tinham parte nas suas alianças que eram baseadas na promessa de Deus para o seu povo, assim como eu falei, promessa do povo para Israel, povo judeu, povo hebreu. E neste mundo viviam sem esperança sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, ou seja, permanecendo com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Um grande pregador, chamado de príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, ele vai dizer que nós estamos lutando contra o inimigo que já foi derrotado. E isso nós podemos dizer isso. Somente os filhos de Deus podem dizer isso. Nós estamos lutando contra um inimigo que já foi derrotado. Porque olha só, Jesus não está falando que ele vai vencer o mundo. Ele está falando que ele já venceu. E se ele já venceu, todas as coisas já estão resolvidas. Eu acredito, amados, que Cristo, ou o Pai, e aí essa trindade maravilhosa, essa perfeição da trindade de Deus, eu acredito que eles estão esperando os homens resolverem as coisas dos homens. Sabe por quê? Porque ele já venceu. Quando Jesus sobe ao monte junto com Pedro, Tiago e João, e aonde acontece a transfiguração, que vai dizer em Lucas, né, o qual Jesus aparece com o corpo glorificado ainda antes da sua morte na cruz, ainda antes de ele, né, receber o corpo glorificado mesmo, após o seu sacrifício. Diz que Pedro, Tiago e João estão vendo aquela coisa maravilhosa, Jesus conversando com Moisés e Elias, com o corpo totalmente transfigurado, glorificado, totalmente diferente do que eles estavam habituados a ver. E aí eles falam assim: Jesus, está tão bom aqui, vamos fazer 3 barraquinhas aqui? Eu faço uma para você, para Moisés, para Elias, e vamos ficar aqui. E aí, naquele exato momento, Jesus transforma tudo novamente e fala assim: não. A gente precisa descer, tem muita coisa para acontecer ainda. Vamos resolver as coisas que precisam ser resolvidas. E aí eu acredito que, amados, nesse exato momento, é como se Jesus tivesse mostrado a dimensão do céu para os seus discípulos e falou assim: ó, o que espera vocês aqui? Então, por quê? Porque o tempo não segura Jesus. Deus não está agora no presente. Deus está no passado, Deus está agora no presente, Deus está no futuro. Porque ele é atemporal, ele é dono do tempo. E ainda que a gente não tenha um nível de consciência e de compreensão de como é isso, o que nós precisamos entender é apenas uma palavrinha que Jesus está dizendo, que é o seguinte: eu já venci. Então, por que vocês se preocupam demasiadamente? Por que vocês estão extremamente preocupados com os tempos que estão por vir? Se eu já venci, se eu já resolvi todas as coisas da cruz, eu falo isso, amado, eu estou compartilhando essa palavra com vocês, porque o Piauí não é fácil. O trabalho, amado, não é fácil. Sabe? Nós passamos por muitas dificuldades. Nós passamos por muitas complicações no manifestar da evangelização. Sabe? É um contexto diferente, é uma forma diferente de você anunciar o evangelho e você vê muita coisa acontecendo. Qual o desejo do nosso coração é que eles vivam aquilo que a gente tem vivido. Que eles conheçam a Deus assim como nós estamos conhecendo. E eu falo isso, amados, porque nesses momentos, nessas dificuldades, às vezes eu me pego falando assim: Deus, eu não consigo mais, Deus, eu não dou conta mais, Deus,
eu não quero ter um sentimento de desistência, mas está difícil, está complicado. Eu sei que todos nós passamos por isso. E aí me vem essa palavra novamente dizendo ao meu coração hoje mesmo, sabe, está falando comigo, nesse exato momento. Eu venci. Eu já venci. Tenha bom ânimo no meio dessas dificuldades, porque eu já venci. Eu já resolvi todas as coisas. Eu já resolvi. E eu não tenho costume muito de pregar palavras desse tipo, palavras de temas que nos levam a estudar sobre vitória, sobre esse tipo, né, de sentimento e esse posicionamento de vencer alguma coisa, né? Geralmente eu sempre falo muito sobre discipulado, falo muito sobre a questão missionária, sobre o evangelismo em si. Mas nós não podemos esquecer, amado, que nós temos um Deus que já venceu todas as coisas. E assim como nós lemos na carta de Pedro, nós venceremos também. Porque ele já venceu. Porque nós estamos nele. Porque nós estamos permanecendo nele. E aí, amados, vem no coração, então, o que esse tipo de vitória nos traz? É riqueza? É mordomia? Sabe, viver uma vida sem nenhum tipo de dificuldade? Não é isso. O Romanos 8:18 vai dizer que eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. A glória, amados, que nos será revelada no futuro, a vitória de Jesus na cruz, o qual agora nós somos vitoriosos também por causa do seu sacrifício, traz para a gente um futuro maravilhoso, porque não se condiz e não somente diz ao tempo que nós estamos vivendo hoje, mas nós estamos vivendo o tempo hoje com os olhos fitados na eternidade, com os olhos fitados na nossa vida eterna ao lado de Cristo. E que tipo de vida é essa? O que essa vitória vai nos trazer? E aí eu quero ler mais alguns versículos para eu encerrar. Que diz assim, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 7 diz: Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com seu noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, o qual disse: Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão o povo dele. O próprio Deus estará com eles e ele será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Não haverá mais política, não haverá mais direita, esquerda, não haverá mais governos humanos, mas o próprio Deus será o nosso governante por toda a eternidade, dizendo que nós seremos dele e ele será nosso, o qual nós chamaremos ele de nosso Deus e ele chamará nós de seu povo. Aquele que estava sentado no trono disse: Agora faço nova todas as coisas. E também me disse: Escreva isso, João, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: Tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para beber de graça da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim esse presente. Eu serei o Deus deles e eles serão os meus filhos. Mas para aqueles que conseguirem permanecer, aqueles que conseguirem ficar nele, estar nele, continuarem com ele, continuarem nele, esses sim serão chamados de meus filhos. Amados, as aflições, elas foram, elas serão e elas são neste mundo.
Nós vencemos porque Cristo venceu. E em João 5,4 diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Somente a pessoa que crê, que vive no triunfo da fé, que permanece nele. Porque ele diz lá em João 16, eu disse essas coisas. Que coisas? Permaneçam em mim. Permaneçam em mim. E não confiem em carros, ou cavalos, ou governos humanos, mas confiem em mim. Porque é em mim que todas as coisas estão resolvidas. As coisas não estão resolvidas pelo nosso presidente atual. As coisas não serão resolvidas pelo nosso próximo presidente. As coisas não serão resolvidas pela nossa própria força, mas as coisas já foram resolvidas em Cristo e somente nele. E somente nele. Então, amados, que essa noite a gente possa sair dessa live, dessa reunião, com o coração convicto que a nossa confiança precisa estar nele e em mais ninguém. Estar nele e em mais ninguém. E isso basta. Isso basta. E olha só o que ele disse no capítulo 21 de Apocalipse. Todo sofrimento, toda dor, sabe, todo choro, toda angústia vai se acabar. Amados, é momentâneo. É momentâneo. 2 Coríntios capítulo 4 vai dizer que essa leve e momentânea tribulação vai nos levar a um peso de glória eterna. Porque é momentâneo. A nós foi entregue o ministério da reconciliação. A nós foi entregue o ministério do evangelho, de profetizar, de ensinar, de pastorear, de ser apóstolos, sabe? De evangelizar. A nós foi entregue. Mesmo no meio das dificuldades, nós venceremos, porque Jesus já venceu. E se Jesus já venceu, nós também já vencemos. Amém? Era isso, amados. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos enchendo de esperança, de ousadia, continue nos enchendo de esperança. E aí eu amo essa palavra esperança. Principalmente quando Paulo vai dizer de esperança, ele não está falando de esperar, porque a palavra esperança vem de esperar. Mas no texto que ele está dizendo de esperança, vem de esperançar, né? Ou seja, enquanto eu espero, eu continuo fazendo para receber aquilo que eu espero, né? Então, para que a gente continue nele, permaneça nele, e a gente simplesmente viva cada dia como se fosse o último, querendo nos encontrar com ele. E isso vai ser incrível, vai ser a festa, vai ser a grande festa. Amém? Nossa confiança esteja nele, somente nele. Deus abençoe, amados. Obrigado.